Você já se perguntou como algumas pessoas parecem ter uma espécie de atalho invisível para alcançar resultados financeiros extraordinários? Não estou falando de truques mágicos ou esquemas suspeitos, mas de algo tão simples que cabe em apenas 2 minutos e ao mesmo tempo tão poderoso que molda o destino de quem o pratica. Antes de revelar exatamente o que é essa técnica, quero que você imagine uma cena. Um jovem, em 1930, com dívidas até o pescoço, sem contatos importantes e morando em um pequeno apartamento alugado. Ele acorda todas as manhãs e, antes mesmo de tomar café, realiza um simples exercício mental que seu mentor lhe ensinou. 2 minutos que, com o tempo, transformaram sua mentalidade, abriram portas, criaram oportunidades e o conduziram a se tornar um dos nomes mais respeitados do mundo dos negócios. Agora, preste atenção. Esse não é um exercício qualquer. É uma técnica testada, refinada e confirmada por alguns dos maiores milionários da história, incluindo nomes que Napoleon Hill entrevistou pessoalmente ao longo de décadas. Pessoas que construíram impérios a partir do zero, que enfrentaram crises, guerras, falências e mesmo assim conseguiram prosperar. E o mais fascinante, todos eles tinham algo em comum, um ritual rápido, poderoso e intencional que alinhava sua mente com seus objetivos. E aqui neste canal, nós não estamos apenas falando sobre dinheiro. Estamos falando sobre liberdade, sobre viver uma vida onde você decide o seu destino, onde não é o medo que dita suas ações, mas sim a clareza, a fé e a determinação. É por isso que, antes de continuar, eu quero te pedir para se inscrever agora. Porque, ao fazer parte deste canal, você terá acesso constante a ferramentas e conceitos que não apenas aumentam sua renda, mas também elevam seu padrão de vida em todos os sentidos. Aqui, cada vídeo é criado para reprogramar sua mentalidade, para que você se torne, inevitavelmente, a pessoa capaz de atrair e sustentar a prosperidade que deseja. Se você já cansou de ouvir frases motivacionais que não mudam nada, prepare-se. O que Napoleon Hill descreveu sobre essa técnica não é apenas inspiração, é aplicação prática da lei da atração aliada à ciência do hábito. E, diferente do que muitos imaginam, você não precisa gastar horas meditando, nem escrever páginas e páginas todos os dias. Tudo começa com uma decisão consciente de fazer, durante 2 minutos, algo específico que coloca sua mente no estado de maior potência criativa possível. Ao longo deste roteiro, você vai entender o que é essa prática, por que ela funciona de forma tão devastadoramente eficaz e, o mais importante, como aplicá-la hoje mesmo, independentemente de onde você esteja na vida. E vou te dizer, não importa se agora você tem R$ 50 na conta ou 5 milhões investidos. Se você aplicar essa técnica diariamente, vai perceber mudanças rápidas na sua clareza mental, na sua energia e até nas oportunidades que começam a surgir ao seu redor. Napoleon Hill dizia: "A mente, quando adequadamente direcionada, é a maior força que você possui." Mas o problema é que a maioria das pessoas começa o dia completamente à deriva, permitindo que notícias, problemas e distrações ditem seu foco. O que vamos ver aqui é exatamente o oposto. Você vai aprender a assumir o controle da sua mente antes que qualquer outra coisa ou pessoa tente influenciá-la. Enquanto eu explico, quero que você se faça uma pergunta. E se daqui a 90 dias você estivesse vivendo um resultado que hoje parece impossível, apenas porque decidiu aplicar 2 minutos por dia de forma estratégica? Quantos anos de tentativas e erros isso poderia te poupar? E tem mais. Essa não é uma técnica apenas para atrair dinheiro, é para atrair pessoas certas, decisões corretas, intuição afiada e aquela confiança silenciosa que te faz andar com a postura de quem já sabe que vai vencer. Porque, no fim das contas, o que define um milionário de verdade não é a conta bancária, é a capacidade de criar riqueza de forma consistente e duradoura.
E isso começa na mente. Então prepare-se. A partir de agora, você vai descobrir como transformar 2 minutos do seu dia em um investimento que vai render para o resto da sua vida. Mas antes de entrarmos na explicação prática, eu quero que você comente aqui embaixo se já tentou alguma vez ter um ritual matinal para mudar seu estado mental. Quero saber se isso é novidade para você ou se já pratica algo parecido. E isso vai me ajudar a trazer nos próximos vídeos ainda mais técnicas complementares para potencializar seus resultados. Respire fundo, porque a primeira parte da técnica já começa com algo que Napoleon Hill chamaria de fixação definitiva do propósito. E acredite, quando você domina isso, a sua vida nunca mais será a mesma. O fundamento invisível que transforma 2 minutos em fortuna. Quando Napoleon Hill entrevistou mais de 500 dos homens e mulheres mais bem-sucedidos de sua época, ele descobriu um padrão intrigante. Quase todos tinham um ritual diário de foco mental. Era como se, antes de tocar em qualquer tarefa, eles calibrassem a própria mente para o sucesso. Esse alinhamento inicial não era negociável. Assim como um piloto checa seus instrumentos antes de decolar, eles checavam a própria vibração antes de agir. E acredite, essa analogia não é exagero. A mente humana, quando afinada com um propósito claro, funciona como uma estação transmissora e receptora de ideias, exatamente como Hill descreveu no capítulo sobre o sexto sentido. O problema é que a maioria desperdiça essa capacidade, acordando no piloto automático, respondendo mensagens, rolando redes sociais e permitindo que a mente seja invadida antes mesmo de saber qual é a direção do dia. A técnica dos 2 minutos começa justamente corrigindo isso. Hill explicava que o primeiro ato do dia deveria ser uma conexão direta com o seu propósito definido. E é aí que a mágica acontece. Durante esse tempo, você se desconecta do barulho externo e foca exclusivamente em 3 elementos: a visão clara do que deseja, a emoção intensa de já ter alcançado e a instrução direta à sua mente subconsciente para encontrar caminhos até lá. Parece simples, mas é nesse ponto que muitos erram. Não basta visualizar de forma vaga. É preciso sentir como se fosse real, a ponto de seu corpo reagir, liberando as mesmas substâncias químicas que liberaria se aquilo já estivesse acontecendo. O detalhe que os milionários compreendem e que os demais ignoram é que esse estado emocional deliberado cria um tipo de frequência mental que atrai situações compatíveis. Isso não é apenas pensamento positivo, é física e neurociência aplicadas. Seu cérebro, quando recebe um comando repetido com clareza e emoção, literalmente começa a reorganizar percepções, filtrando informações e apresentando soluções que antes passariam despercebidas. E é nesse filtro que a vida muda. Imagine que você quer multiplicar sua renda. Ao praticar a técnica, sua mente começa a identificar oportunidades de negócios, pessoas influentes e até pequenas mudanças de estratégia que aumentam seus ganhos. Sem essa prática, você passaria ao lado dessas oportunidades sem notá-las. Hill enfatizava que, ao longo do tempo, esse exercício cria algo chamado consciência ampliada. É como se, de repente, as peças que antes não se encaixavam passassem a formar um quadro coerente. E quanto mais você pratica, mais natural se torna esse estado de clareza. Ele recomendava, inclusive, escrever seu propósito em uma frase curta e repeti-la nesses 2 minutos, não como um papagaio, mas como um ator que vive a cena com intensidade máxima. Por exemplo, eu sou um empresário de sucesso, gerando 1 milhão mais por ano, ajudando milhares de pessoas e vivendo com liberdade total. Ao repetir, você não deve pensar, um dia será assim, mas sim, é assim agora.
Esse truque mental é o que engana a mente subconsciente para agir como se já fosse realidade, acelerando o processo de atração. Outro aspecto pouco falado é o momento do dia. Hill percebia que o início da manhã e o instante antes de dormir eram os mais poderosos para a técnica, porque nesses períodos o cérebro está em estado alfa ou teta, mais receptivo às sugestões. Os milionários que ele estudou protegiam esses momentos como ouro, nada de celular, notícias ou conversas negativas antes da prática. É um compromisso sagrado. 2 minutos que definem todo o resto do dia. E aqui entra algo crucial: consistência. Fazer um dia e esquecer no outro é como plantar uma semente e arrancá-la no dia seguinte para ver se já brotou. No começo, muitos subestimam o impacto por ser rápido demais. 2 minutos não podem mudar minha vida. Mas é aí que está o erro. Não é sobre a duração, é sobre a intensidade e repetição. O que você está treinando é o músculo da clareza e da fé. Em poucas semanas, começa a perceber coincidências favoráveis, encontros inesperados, ideias que surgem do nada. E acredite, esses são os sinais de que sua frequência está mudando. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele também alertava: conceber e acreditar não acontecem por acaso. São treinados. Os 2 minutos são o laboratório diário onde você molda essa crença. Você fecha os olhos, elimina distrações e mergulha na realidade que deseja criar, usando imagens mentais, frases poderosas e, principalmente, a emoção como combustível. É como acender o motor da mente todos os dias na potência máxima antes de colocá-la para trabalhar. E não se engane, há uma razão pela qual as pessoas mais ricas e influentes protegem rituais matinais. Não é superstição, é estratégia. Ao treinar sua mente para esperar o melhor, você naturalmente começa a agir como alguém que merece o melhor. Suas decisões mudam, sua postura muda, e as pessoas percebem isso, mesmo que inconscientemente. É por isso que oportunidades começam a aparecer do nada. Não é mágica, é alinhamento entre pensamento, sentimento e ação. Agora, antes de passarmos para a próxima parte, onde vou te mostrar exatamente como estruturar esses 2 minutos passo a passo, eu quero que você pense no seguinte: e se você se comprometer de verdade, todos os dias, a fazer isso com a mesma disciplina que teria para tomar um remédio vital? Você está disposto a proteger esses minutos como se sua vida dependesse deles? Porque acredite, no sentido financeiro e de realização pessoal, ela realmente depende. O passo a passo prático da técnica dos 2 minutos. Agora que você já entende o fundamento mental e energético dessa prática, vamos entrar no modo operacional. Não é teoria vaga, é execução pura. E aqui está exatamente como Napoleon Hill descreveria. Se estivesse diante de você agora, olhando nos seus olhos e pedindo para que se comprometa com algo tão simples, mas tão transformador, que a maioria das pessoas vai subestimar. Primeiro passo: escolha o momento certo. Você precisa proteger esse horário como se fosse um encontro inadiável com o seu próprio futuro. Hill identificou 2 momentos ideais: logo ao acordar e imediatamente antes de dormir. Pela manhã, sua mente ainda está livre das distrações do dia, com o subconsciente mais aberto a novas instruções. À noite, você planta as sementes para que sua mente trabalhe durante o sono. Se possível, pratique nos 2, mas se tiver que escolher apenas um, opte pela manhã. É quando você define o tom do dia. Segundo passo: crie o ambiente. Não precisa de cenário sofisticado. Pode ser sentado na cama, numa poltrona ou até de pé, desde que esteja confortável e livre de interrupções. O importante é que não haja distrações visuais ou sonoras que quebrem a sua concentração.
Desligue o celular ou coloque em modo avião. Essa é a sua janela de conexão direta com seu propósito. Terceiro passo: clareza absoluta do propósito. Hill chamava isso de propósito definido. Não adianta dizer quero ser rico ou quero ter sucesso. É preciso especificar. Quanto? Até quando? Fazendo o quê? A sua frase precisa ser curta, mas carregada de detalhes significativos para você. Por exemplo, eu possuo 500 mil reais em ativos líquidos até 31 de dezembro deste ano, conquistados através do meu negócio de consultoria, ajudando clientes a transformar suas vidas. Esse nível de clareza cria um ponto fixo para o seu subconsciente trabalhar. Quarto passo: ative a emoção. Este é o segredo que separa a técnica dos 2 minutos de uma simples afirmação mecânica. Ao declarar seu propósito, você precisa sentir como se já fosse verdade. Feche os olhos e imagine com riqueza de detalhes o cheiro do ambiente, as cores, as pessoas ao seu redor, o que está vestindo, o som da sua voz comemorando. Se possível, sorria ou respire como se estivesse vivendo aquilo. Quanto mais real for para você, mais rápido o cérebro aceita como verdade. Quinto passo: afirmação e repetição consciente. Repita sua frase de propósito definido 3 vezes, pausadamente, sentindo cada palavra. Não é para recitar como um robô, é como um ator interpretando a cena mais importante da vida. A entonação da sua voz deve transmitir convicção. Hill acreditava que essa intensidade emocional criava um registro profundo no subconsciente, funcionando como uma ordem que ele não pode ignorar. Sexto passo: encerramento com gratidão antecipada. Antes de abrir os olhos e voltar ao dia, dedique os últimos segundos para agradecer como se já tivesse recebido. Gratidão antecipada é uma das forças mais poderosas para atrair. Ao dizer obrigado de coração, você reforça para sua mente que a realidade desejada já é um fato, não uma possibilidade. Quando você combina todos esses passos, 2 minutos são mais do que suficientes. É como inserir uma coordenada precisa no GPS do seu destino e apertar o botão de navegação. Depois disso, seu cérebro e a própria vida começa a reorganizar tudo para levá-lo até lá. A verdade que ninguém gosta de ouvir. A maioria não consegue manter a prática por mais de uma semana. O motivo? Parece simples demais para gerar resultados. Mas é exatamente isso que Hill observou. As grandes mudanças vêm de ações simples, consistentes e não de esforços grandiosos e esporádicos. Os milionários entendem que o segredo não é a complexidade, é a disciplina. Se você mantiver essa técnica por 30 dias, começará a notar pequenas mudanças. Mais foco, menos hesitação, respostas mais rápidas diante das oportunidades. Aos 60 dias, as coincidências começam a se acumular. Aos 90, você já não se reconhece, porque a sua postura mental mudou. E é essa postura que atrai os recursos e conexões que antes pareciam inalcançáveis. Para que isso se torne parte natural da sua vida, recomendo criar um gatilho, algo que automaticamente te lembre da prática. Pode ser deixar um papel com seu propósito colado no espelho ou configurar um alarme com um som específico. Assim, você elimina a desculpa de esquecer. E aqui vai um conselho direto: não conte a todos que está fazendo. Hill era categórico ao alertar sobre a influência negativa de pessoas céticas. Proteja sua prática como se fosse um segredo estratégico. Deixe que os resultados falem por você. Agora que você já sabe o passo a passo, na próxima parte, vamos entrar no mecanismo oculto que faz essa técnica funcionar. E como a ciência moderna comprova aquilo que Napoleon Hill já sabia há quase um século. O mecanismo oculto que faz a técnica funcionar e a ciência confirma.
Napoleon Hill descrevia o poder dessa técnica como um alinhamento entre mente consciente e subconsciente, algo que, na época, era considerado quase místico. Hoje, com décadas de pesquisas em neurociência, conseguimos entender exatamente por que 2 minutos de foco intenso podem alterar radicalmente a trajetória de uma pessoa. E é aqui que tudo fica ainda mais interessante. A técnica não é só lei da atração, em um sentido esotérico, mas também um exercício científico de reprogramação neural. O cérebro humano possui algo chamado Sistema Reticular Ativador, SRA. É um pequeno feixe de nervos localizado na base do cérebro, responsável por filtrar as informações que recebemos a cada segundo. Imagine que, agora mesmo, existem milhões de estímulos ao seu redor. Sons, imagens, sensações, cheiros. Mas você só percebe alguns, porque o SRA seleciona o que é relevante. Esse filtro é treinável. Quando você, diariamente, passa 2 minutos visualizando, sentindo e afirmando o seu objetivo, você está programando o SRA para encontrar e destacar tudo que se relacione com essa meta. É por isso que quando você compra um carro novo, começa a vê-lo em todos os lugares. Não é que de repente todos compraram o mesmo modelo, é o seu filtro mental que mudou. A técnica dos 2 minutos faz exatamente isso com riqueza, oportunidades e soluções. A partir do momento em que seu cérebro é condicionado, ele começa a identificar caminhos, pessoas e decisões que antes passariam despercebidos. Outro fator é a neuroplasticidade. Nosso cérebro está constantemente formando e reforçando conexões neurais. Ao repetir diariamente seu propósito com emoção e clareza, você fortalece as redes neurais associadas a ele, tornando-o mais natural para sua mente. Com o tempo, pensar e agir como alguém que já atingiu seu objetivo deixa de ser um esforço, torna-se automático. Isso explica por que, depois de semanas praticando, você começa a ter ideias e comportamentos que parecem intuitivos, mas na verdade são fruto dessa reprogramação. A ciência também comprova o poder da visualização mental associada à emoção. Pesquisas com atletas mostraram que visualizar um treino com intensidade emocional ativa quase as mesmas áreas do cérebro que o treino físico real. Hill sabia disso sem ter acesso a tomografias cerebrais. Ele dizia: o que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar. A ciência hoje apenas confirma que acreditar é um processo físico. Seu corpo responde à imagem mental como se fosse realidade, e isso altera suas decisões no mundo real. E aqui entra um elemento poderoso que poucos exploram, a coerência cardíaca. Quando você visualiza seu objetivo e sente gratidão antecipada, seu coração e seu cérebro entram em sincronia. Isso não só melhora sua clareza mental, como também influencia sua presença e energia, tornando você mais magnético. Pessoas ao seu redor percebem, mesmo que inconscientemente, que você está em um estado elevado, e isso abre portas. Hill falava muito sobre oportunidades inesperadas, que apareciam para aqueles que mantinham uma mentalidade firme. A ciência moderna chama isso de viés de confirmação positiva. Ao acreditar profundamente em algo, você passa a interpretar os eventos e informações de forma que confirmem essa crença, o que aumenta as chances de agir e criar resultados alinhados. É como se o mundo passasse a trabalhar com você e não contra você. Agora é preciso um alerta. O mesmo mecanismo funciona ao contrário. Se você usar 2 minutos para reforçar medos, dúvidas e pensamentos de escassez, vai programar seu SRA para buscar evidências de que o fracasso é inevitável. É por isso que Hill insistia que a técnica deve ser praticada com vigilância sobre os pensamentos e com emoção positiva genuína. Se você já percebeu que a mente é como um transmissor e receptor de rádio,
vai entender que a técnica dos 2 minutos é a forma mais rápida de sintonizar na frequência daquilo que deseja. E como qualquer rádio, se você girar o dial todos os dias para a mesma estação, vai receber o mesmo tipo de música. No caso, o mesmo tipo de oportunidades, ideias e pessoas que vibram no padrão da sua meta. No próximo passo, vamos aprofundar em como blindar sua mente contra interferências externas e manter a frequência correta, mesmo quando o mundo ao seu redor tenta te desviar. É aqui que muitos desistem e é exatamente aqui que os milionários persistem. Blindando a mente. Como proteger a técnica das interferências externas. Napoleon Hill foi categórico ao dizer que um dos maiores inimigos da realização pessoal é a influência negativa de outras pessoas. Ele chamava isso de contaminação mental. E não era apenas uma metáfora. Nossa mente é permeável às crenças, medos e opiniões de quem nos cerca, principalmente quando essas vozes são de pessoas próximas. Isso significa que, se você está aplicando a técnica dos 2 minutos, mas vive cercado de mensagens pessimistas, críticas ou dúvidas constantes, está permitindo que interferências desalinhem sua frequência. Por isso, a primeira regra para blindar a técnica é: selecione cuidadosamente a entrada de informações na sua mente. Se pela manhã o primeiro som que você ouve é de notícias negativas ou reclamações, seu SRA vai priorizar isso ao longo do dia. É como tentar plantar uma semente de ouro em um solo envenenado. Hill recomendava começar o dia não apenas com a técnica, mas também evitando qualquer tipo de contato com informações destrutivas, até que sua mente estivesse firmemente ancorada no propósito. Essa hora sagrada inicial é o momento de alimentar apenas pensamentos, imagens e sons que reforcem sua visão. Outro ponto crucial é a proteção verbal. Evite compartilhar sua prática com quem não entende ou não acredita nela. Quando você explica a alguém cético, inevitavelmente será bombardeado com argumentos que vão semear dúvida. Hill dizia que o subconsciente não distingue entre uma crítica que você ouviu e uma que você mesmo pensou. Em ambos os casos, ela mina a força da sua convicção. Por isso, proteja sua técnica como protegeria um investimento milionário. A blindagem também exige que você crie ambientes que reforcem o estado mental desejado. Pode ser um espaço físico em casa onde você pratica, decorado com elementos que simbolizam seu objetivo, ou até um ritual específico que sinalize para sua mente que é hora de sintonizar. Pequenos gatilhos, como uma música instrumental específica ou o aroma de um óleo essencial, ajudam a associar a prática a um estado emocional elevado, facilitando o acesso a ele mesmo em dias difíceis. E aqui está um ponto que poucos entendem. Blindar-se não é apenas afastar o negativo, mas também se expor de forma seletiva ao positivo. Isso significa consumir livros, áudios, vídeos e conversas que validem e reforcem sua visão. Hill lembrava que a repetição é o alimento da mente. E quanto mais você repete imagens e ideias positivas, mais elas se tornam o padrão dominante. No entanto, mesmo blindado, você vai enfrentar momentos em que a realidade externa parece contradizer o que está projetando nos 2 minutos. São dias em que as contas chegam, as oportunidades não aparecem e os problemas parecem maiores que o progresso. É exatamente nesses dias que a técnica prova seu valor. A tentação é abandonar o ritual porque não está funcionando, mas é nesse ponto que a persistência o diferencia. Milionários não praticam porque precisam ver resultado imediato. Praticam porque sabem que o resultado é inevitável quando a mente permanece alinhada. Outro elemento essencial da blindagem é a autoobservação. Reserve alguns segundos, logo após a técnica, para perceber se algum pensamento ou emoção contrária surgiu. Caso surja, reconheça, mas não alimente.
substitua imediatamente por uma imagem ou frase que reforce seu propósito. Isso impede que uma interferência minúscula se transforme em um bloqueio subconsciente. E lembre-se, blindagem não significa viver numa bolha irreal. Significa escolher conscientemente quais estímulos você permite que tenham peso na sua mente. O mundo sempre vai emitir ruídos. Cabe a você decidir se vai sintonizar neles ou no som da sua própria frequência. Na próxima parte, vamos falar sobre o efeito acumulativo dessa prática e como os 2 minutos diários, mantidos por semanas e meses, geram saltos exponenciais nos resultados, algo que Hill chamaria de o ponto de virada invisível. É o momento em que tudo parece mudar de repente, mas que, na verdade, foi construído dia após dia, de forma silenciosa. O ponto de virada invisível, quando tudo muda sem avisar. Napoleon Hill escreveu uma das frases mais poderosas e negligenciadas de toda a sua obra. A maioria das pessoas desiste quando o sucesso está apenas a um passo de distância. Isso acontece porque elas não percebem o que ele chamou de ponto de virada invisível, aquele momento silencioso em que tudo começa a se alinhar nos bastidores da realidade, mas os efeitos ainda não são visíveis. É como o trabalho de uma raiz que cresce meses debaixo da terra antes de romper o solo. E o que mantém esse processo vivo? Os 2 minutos diários, mesmo quando não há sinal aparente de progresso. Se você chegou até aqui e está praticando a técnica com regularidade, pode estar mais perto do que imagina desse ponto. Mas atenção, ele não virá com fogos de artifício. Ele acontece no escuro, quando uma mudança interior se consolida e você começa a operar com uma nova frequência emocional, mais estável, mais decidida, mais conectada. De repente você responde a situações com mais calma. Toma decisões mais ousadas sem medo. Aceita convites que antes recusaria. E aí, os resultados exteriores começam a chegar. Um cliente inesperado, uma proposta improvável, um encontro que parecia coincidência, mas que na verdade foi atraído pelo novo campo vibracional que você está emitindo. É como se o universo estivesse apenas esperando que você sustentasse a vibração correta por tempo suficiente para liberar o que já era seu. Hill comparava isso à ideia de manter a fé mesmo na ausência de evidências, porque a fé, segundo ele, é a evidência das coisas invisíveis. E os 2 minutos são exatamente isso. Uma forma prática de gerar evidência interna antes que ela se manifeste externamente. Mas como identificar que o ponto de virada está próximo? Sinais de sincronicidade aumentam. Você começa a notar padrões, números repetidos, ideias semelhantes vindas de fontes diferentes. Isso não é acaso, é sua mente captando que algo está se alinhando. Você sente paz mesmo sem motivo externo. Antes, sua paz dependia de resultados. Agora, ela nasce da convicção de que está no caminho certo. Esse é um indicador claro de que a mudança já aconteceu dentro de você. A dúvida começa a parecer absurda. Você já não sente necessidade de se convencer de que vai conseguir. Você sabe, e essa certeza silenciosa é a assinatura vibracional que atrai os grandes saltos. Pessoas se afastam ou se aproximam do nada. Sua vibração mudou e isso reorganiza seu círculo de conexões. Amizades antigas podem se distanciar, novas parcerias surgem. Não lute contra isso. Hill ensinava que o progresso exige realinhamentos, inclusive nos relacionamentos. Surge uma oportunidade com cara de teste. Antes do grande salto, costuma surgir uma chance disfarçada de desafio, uma decisão difícil, um risco, um convite que parece assustador. Esse é o momento onde o universo testa se você realmente acredita no que afirma todos os dias. Quem recua perde a chance, quem avança colhe tudo. O mais importante nessa fase é não interromper a prática. Você pode não saber o dia exato em que o ponto de virada vai se manifestar, mas pode ter certeza de que ele está vindo.
porque é impossível manter uma frequência elevada sem que a realidade ao redor comece a se moldar a ela. E aqui vai uma chave de ouro. Os resultados chegam na medida da sua persistência emocional, não da sua pressa racional. Hill dizia: o sucesso vem para aqueles que se tornam conscientes dele, e os 2 minutos diários são o portal dessa consciência. Quanto mais você pratica, mais você se transforma. E quando você muda, tudo muda. Na próxima parte, vamos fechar esse ciclo revelando como elevar ainda mais a técnica, potencializando os 2 minutos com elementos espirituais, bíblicos e metafísicos, como Hill fazia nas entrelinhas, conectando dinheiro, propósito e fé. O elemento espiritual. Como transformar 2 minutos em um alinhamento com o divino. Napoleon Hill, embora muitas vezes lembrado apenas como um escritor sobre riqueza e sucesso, deixava sinais claros de que compreendia algo muito mais profundo. Prosperidade sem propósito é apenas uma prisão de ouro. Ao longo de suas obras, especialmente nas entrelinhas de Pense e Enriqueça, ele mencionava Deus, inteligência infinita, oração e fé, não como apêndices místicos, mas como alicerces fundamentais do sucesso real e duradouro. E nesta parte final, vamos revelar como a técnica dos 2 minutos se torna infinitamente mais poderosa quando você a conecta com seu espírito. Tudo começa com a intenção por trás do desejo. Hill dizia que os desejos são sementeiras divinas colocadas na mente dos homens para que eles os transformem em realidade. Em outras palavras, se você deseja enriquecer, expandir, criar, crescer, esse impulso não é apenas seu, é o chamado da fonte. Mas a maioria distorce isso ao pensar apenas em ganhar dinheiro, sem entender o porquê ou para quem. Ao fazer a técnica dos 2 minutos, você pode potencializar imensamente o processo ao incluir uma oração sincera de alinhamento. Deus, mostra-me o caminho para conquistar isso de forma justa, útil e abençoada. Usa-me como instrumento para servir, prosperar e evoluir. Isso não apenas alinha sua mente com o propósito divino, mas também dissolve bloqueios de culpa, medo ou escassez que atrapalham o fluxo da abundância. Outro ponto fundamental que Hill insinuava, mas que a Bíblia grita, é que a fé sem obras é morta. A técnica só se completa quando os 2 minutos são seguidos de ações, mesmo que pequenas. Mas essas ações devem estar imbuídas de fé. Não é sobre agir desesperadamente, mas com coragem e confiança espiritual. É a diferença entre correr de um leão e caminhar sobre as águas. Hill diria: não haja para testar se funciona. Haja porque você já sabe que vai funcionar. E esse tipo de ação é a ponte entre o invisível e o visível. A Bíblia também confirma a prática com passagens como: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. Escreve a visão e torna-a bem legível, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Abacuque 2:2. Hill, sem citar diretamente, usava esses mesmos princípios ao orientar que você escrevesse seu propósito, repetisse com emoção e agisse com fé. O ciclo é o mesmo: intenção, emoção, palavra, ação, manifestação. Um segredo pouco comentado é incluir afirmações com nomes divinos ou palavras bíblicas durante a prática. Dizer, por exemplo: eu sou abençoado por Deus com sabedoria e riqueza para cumprir meu propósito. Meu negócio prospera porque vem de um plano espiritual maior. Essas frases elevam a vibração, limpam crenças negativas e convidam forças superiores para trabalhar com você. Hill falava sobre energia invisível e inteligência superior, que age quando estamos conectados. A técnica é o canal. A fé é o combustível. E por que isso funciona tão bem? Porque há uma diferença abissal entre querer algo por carência e desejar algo com propósito.
Quando você realiza os 2 minutos com uma conexão espiritual verdadeira, você deixa de pedir como quem implora e começa a comandar como quem serve, ou seja, você age como filho do Criador e não como vítima do acaso. E esse estado interno é irresistível para a manifestação. Você começa a ser guiado por uma força que está além do controle lógico. Sonhos se tornam mensagens. Coincidências se tornam confirmações. Você se pega dizendo frases que parecem sussurradas por algo maior. E então, o dinheiro, que antes parecia distante, passa a fluir como consequência natural de um estado mental e espiritual alinhado. Hill não pregava riqueza pela riqueza. Ele ensinava sobre poder pessoal com responsabilidade espiritual. E agora, com essa técnica, você não está apenas programando sua mente, está sintonizando com o Criador da mente. E isso muda tudo. Por isso, termino com um lembrete. Nunca subestime o valor desses 2 minutos. Eles são um pacto entre você, sua mente e o divino. São o momento em que o caos do mundo silencia e você se lembra de quem é, o que quer e por que está aqui. Se você fizer disso um ritual sagrado, em pouco tempo vai olhar para trás e perceber. Foi nesse hábito quase invisível que a sua vida começou a mudar. E agora que você chegou até aqui, com o coração mais desperto e a mente mais clara, me diga, você já viveu algo parecido com esse ponto de virada? Algum momento em que tudo mudou e parecia coincidência? Comente aqui embaixo. Sua história pode inspirar outras pessoas. Se esse conteúdo te impactou, curta este vídeo, compartilhe com alguém que está buscando uma virada financeira e se inscreva no canal, porque nos próximos episódios vamos mergulhar ainda mais nas estratégias mentais e espirituais dos maiores realizadores da história. E lembre-se, a verdadeira riqueza começa dentro. O exterior apenas segue o que você já acredita ser inevitável.